E aí pessoal, bom dia, tudo bem? Estamos de volta aqui com a mensagem do seu coração. Como todos já sabem, semana passada eu não estava aqui, eu fui fazer uma viagem para Israel e um momento abençoado nesse tempo que eu tive lá em Israel. E terça-feira, no horário das 8 horas da manhã aqui, que já era de tarde lá, eu estava justamente entrando no avião para vir para o Brasil, então eu não consegui fazer ao vivo, né? Mas Deus preparou momentos incríveis ali, onde eu pude aprender muito, e eu gostaria muito de dividir com todos vocês cada momento. O grande problema é que tem muita coisa que tem que ser vivida ali, não tem como a gente passar, né? Você pegar um livro e ler uma história qualquer e depois você conhecer o cenário onde foi inspirado aquele livro, né? É algo impressionante. E o que a gente sente ali é isso. A gente que costuma ler a Bíblia, estuda a Bíblia, depois você vai para Israel e você começa a andar nos lugares aonde estão narrados aqui na Bíblia. Então é algo impressionante, é algo que a gente aprende muito, é algo que realmente a gente fica impactado. Então tem coisa que não dá para passar, tem coisa que é só mesmo a gente estando lá para ver, e algumas coisas a gente consegue passar. Eu estava fazendo uma sequência de estudo bíblico, vocês se lembram? Eu parei no livro de Números e a sequência seria Deuteronômios, né? Mas eu vou dar um tempo, né? Eu vou voltar em janeiro, porque hoje eu quero falar de algo que Deus falou muito no meu coração lá em Israel, algo que eu aprendi lá com relação à Galiléia dos gentios. E eu quero falar isso com vocês porque tem uma mensagem impactante. E na semana que vem, no dia 24 de dezembro, que eu vou tentar fazer também, mas aí eu quero falar sobre o Natal, eu quero falar sobre a verdadeira referência que é o Natal, né? Mas hoje o que eu quero falar com vocês então, são vários textos que eu quero ler, para depois a gente juntar tudo, para que a gente possa entender realmente, né, o que a Bíblia nos traz, né, e mostrar para vocês o que eu aprendi lá, tá bom? No livro de Êxodo, no capítulo 21, o livro de Êxodo, todo mundo sabe, é o livro que mostra, eu falei, né, algumas semanas atrás nós estudamos sobre o livro de Êxodo. Ele fala justamente da saída do povo de Israel do Egito, da escravidão do Egito, para tomar posse na terra prometida. E esse período, né, que foi um período que durou 40 anos, é a história do Êxodo, teve um período de mais de um ano que eles ficaram no Monte Sinai. E ali no Monte Sinai, eles receberam algumas regras para a vida deles, né? Algumas leis que ficaram conhecidas como as leis de Moisés. Estas leis estão descritas no livro de Levítico, no livro de Números e também no livro de Êxodo. E depois muitas delas são repetidas em Deuteronômio. Mas no livro de Êxodo tem uma coisa interessante, que Deus está falando sobre como tratar os criminosos, né, com relação a cada crime. No capítulo 21, e tem um momento que ele fala o seguinte, que se um irmão matar o outro irmão, ele também tem que ser executado. Porém, se foi uma morte sem dolo, né, se foi uma morte ou acidental, ou no coração dele ele não tinha o desejo, mas foi, sei lá, né, um lapso ali da parte dele, alguma coisa que ele fez, que ele não tinha dolo, não tinha vontade, mas acabou tirando a vida de um irmão, ele ia ser tratado de forma diferente. Então o versículo 12 do capítulo 21 de Êxodo diz assim, olha, quem ferir alguém que morra, ele também certamente morrerá. Quem ferir alguém que morra, ele também certamente morrerá. Porém, se não armou ciladas, mas foi Deus que fez encontrar nas suas mãos, ordenar-te-ei um lugar para onde ele fugirá. Então o que Deus está falando aqui para Moisés é o seguinte, olha, se o irmão matar o outro, ele também tem que morrer. Porém, se não foi cilada, se não foi um crime por dolo, eu vou mostrar para você um lugar, eu vou preparar um lugar para onde essa pessoa vai ter que ir. Então isso está aqui no livro de Êxodo. Aí o que aconteceu? Acabou o Êxodo, o povo de Israel conseguiu, enfim, depois de 40 anos, chegar na terra prometida. E ali então
comandado agora já por Josué, porque Moisés já havia morrido lá no Monte Nebo. Josué atravessa o Jordão com o povo e as muralhas de Jericó caem diante do povo de Israel, e eles então invadem as cidades e conquistam aquele lugar onde Deus havia prometido para eles, né? Então, a partir dali, Josué, que é o novo comandante, ele começa a dividir as terras. Ele começa então a falar de acordo com cada tribo de Israel, né? Todo mundo sabe, são 12 tribos, que são os filhos de Jacó. Então Josué começa a fazer a divisão das terras. E aí, lá no livro de Josué, no capítulo 20, olha só o que diz aqui, ó. Falou mais o Senhor a Josué, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: apartai para vós as cidades de refúgio, de que vos falei pelo ministério de Moisés. Então, viu? Deus falou para Moisés: eu vou preparar uma cidade de refúgio. E agora aqui está falando: conforme eu falei a Moisés, pede para o povo separar uma cidade de refúgio. Ele está falando para cada tribo, para cada uma das 12 famílias, que tinha que separar uma cidade de refúgio. Para que fuja, aí versículo 3, para que fuja para ali o homicida que matar alguma pessoa por erro e não por intenção, para que vos seja um refúgio do vingador do sangue. E fugindo para alguma daquelas cidades, pôr-se-á à porta da cidade e proporá as suas palavras perante os ouvidos dos anciãos da tal cidade. Então tomarão consigo na cidade e lhe darão um lugar para que ele possa habitar. E se o vingador do sangue o seguir, não entregarão na sua mão o homicida, porquanto ele não feriu o seu próximo com intenção e não aborrecia ele antes. E habitará na mesma cidade até que se ponha o juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. E então o homicida voltará e virá à sua cidade e à sua casa, a cidade de onde fugiu. Então vamos começar a ligar os textos. Seguinte: primeiro Deus fala para Moisés que ia preparar uma cidade de refúgio. Depois, agora aqui em Josué, ele já está dividindo as terras. Depois que ele divide as terras para todas as famílias, vixe, caiu aqui minha câmera aqui, aconteceu um acidente aqui, mas eu tô voltando aqui com ela. Só um minutinho que nós vamos acertar aqui. Eu faço uma famosa gambiarra aqui e a câmera não aguentou. Então o que acontece é o seguinte: Pera aí que vai dar certo aí. Então, agora que Josué, depois que ele divide as terras, ele chega para o povo de Israel e fala assim: olha, vocês vão separar uma cidade de refúgio. Aqui tem as cidades que cada um separou, e essas cidades serão de refúgio para quem? Para aquele assassino que matar alguém sem intenção, né? Ou seja, aquele que cometeu um crime culposo e não doloso. Esta região é chamada de Galileia. Galileia vem de Galil, que quer dizer província. Então é o seguinte: naquela província, em volta ali do lago da Galileia, né? Em volta daquele grande lago, ali será o refúgio das pessoas que cometerem um erro sem intenção. E aí então aquele lugar fica chamado como a província das nações, ou a Galileia das nações. Dependendo da Bíblia, vai estar a Galileia dos gentios. Então a Galileia dos gentios, agora então a gente sabe que é ali em volta do mar da Galileia. Até aí tudo bem. Então o povo de Israel vai morar na terra de Canaã, né, que é toda a terra de Israel. E quando alguém comete um crime, então eles mandam para onde? Para a Galileia das nações. Por que foi chamado Galileia das nações? Aí nós vamos saber agora também. Está no primeiro livro de Reis. Olha só. Primeiro livro de Reis, no capítulo 5, diz assim: olha, enviou Irão, rei de Tiro, os seus servos a Salomão, porque ouvira que ungiram Salomão rei no lugar de seu pai, porquanto Irão sempre tinha amado a Davi. Então Salomão enviou a Irão, dizendo: bem sabes tu que Davi meu pai não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor, por causa da guerra com que cercaram, até
que o Senhor os pôs debaixo das plantas dos pés. Porém agora o Senhor meu Deus me tem dado descanso de todos os lados. Adversário não há, nenhum mal eu encontro. E eis que eu intento edificar uma casa ao meu Senhor, ao meu Deus, como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo: a teu filho que porei em teu lugar, no teu trono, esse edificará uma casa ao meu nome. Dá ordem, pois, agora, para que do Líbano me cortem cedros, e os meus servos estarão com os teus servos, e eu darei salário aos teus servos, conforme tudo que disseres. Porque bem sabes que entre nós ninguém há que saiba cortar madeira como os sidônios. Então aqui é o seguinte, o contexto aqui da história: Davi morreu, o filho dele, Salomão, assumiu o trono no lugar dele, e o rei Irão, que era o rei de Tiro, que hoje é onde é o Líbano, o rei do Líbano gostava muito de Davi, eles tinham muita amizade. E ele manda os servos dele para parabenizar Salomão, quando ele sabe que Salomão assumiu o reinado no lugar de Davi. E então Salomão manda um recado para ele: olha, fala que agradece tal, mas que eu preciso edificar uma casa para o meu Deus, que seria o templo de Salomão. Ele falou: mas puxa, tá difícil aqui, viu? Vocês estão assustando aí, quem está prestando atenção na tela pode até levar um susto aí. Eu vou tentar ver se eu mudou um pouquinho o cenário, mas eu acho que agora fica mais seguro, né? Isso aqui é a câmera moderna, uma câmera que veio lá de Israel também, uma câmera moderna, que antigamente eu gravava com a Mevo, agora é com uma Durex, e aí por isso que tá. Mas beleza, vamos lá. Então o rei de Tiro recebe as palavras de Salomão, e o rei manda para Salomão então cedros do Líbano. E é interessante que aí a gente ficou sabendo lá isso, ele colocava os cedros na água, no mar, e pela gravidade a madeira descia, eles faziam jangadas, né? E a madeira ia descendo na água até o ponto que chegava lá em Israel, perto de Jerusalém, que aí o pessoal de Salomão tirava a madeira da água, né, e levava arrastando até o Monte Moriá, que é onde seria construído o templo de Salomão, e que onde hoje o templo foi destruído. Todo mundo sabe que o templo foi destruído na década antes de Cristo, já tinha sido destruído. Eles reconstruíram o templo, e depois em 70 depois de Cristo, o templo que aí Herodes tinha feito foi destruído de vez, e o que tem lá hoje é um templo dos muçulmanos, aquele domus dourado, né? Quem vê as fotos de Jerusalém vê lá uma cúpula de ouro lá, que parece uma mesquita, né? Mas que é um templo ali com a cúpula de ouro. Aquilo ali é dos muçulmanos, e é exatamente no Monte Moriá onde Salomão tinha construído o templo para o Senhor. Aí aconteceu o seguinte: por causa disso, Salomão se viu obrigado a fazer algum benefício para o rei de Tiro, né? E aí então é que a gente vai ver no capítulo 9, no versículo 10, olha só: sucedeu ao fim de 20 anos que Salomão edificara as duas casas, a casa do Senhor e a casa do rei. Então, com a madeira que veio do cedro, mandaram madeira, mandaram ouro, e com tudo aquilo ali, ele fez tanto a casa para ele, né, um palácio para ele, como fez também o templo de Salomão, que é um templo para o Senhor. Então depois, no final de tudo isso, sucedeu ao fim de 20 anos que Salomão edificara as duas casas, né? Cadê aqui? A casa ao rei, para que Irão, rei de Tiro, trouxera a Salomão madeira de cedro e faia e ouro, segundo todo o seu desejo. Então deu o rei Salomão a Irão 20 cidades da terra da Galileia, que é província, né? E saiu Irão de Tiro a ver as cidades que Salomão lhe dera, porém não foram boas aos seus olhos, pelo que ele disse a Salomão: que cidades são essas que me deste, meu irmão? E chamaram-nas de terra de Cabul, que é chamada até hoje, e enviaram a Irão ao rei 120 talentos de ouro. Então olha só, Salomão pegou aquelas cidades da Galileia, ou seja, as cidades do refúgio, as mesmas cidades que Deus tinha mandado preparar para aqueles assassinos
que tinham cometido crimes culposos e não dolosos, né? Aquele assassino que estava naquelas cidades da Galileia, Salomão ofereceu aquilo para o rei de Tiro, né, para o rei lá do Líbano, para pagar a dívida. Então, duas coisas aqui a gente vê. Primeiro, aquela terra era uma determinação de Deus. Aquilo ali era algo que Deus tinha passado para Moisés e para Josué. E Salomão vem agora e fere uma promessa de Deus, doando a terra para um outro reinado. Então esse é o primeiro grande erro. Segundo, quando o rei de Tiro vai ver a terra, ele vê o seguinte: pô, que coisa horrível isso. Só que se você for lá hoje, você vai ver que a terra da Galileia ali, ao redor do mar da Galileia, é maravilhosa. Qual que é o problema? Naquela época, o povo vivia em trevas. Naquela época eles eram atormentados. Por quê? Porque vivia naquelas cidades somente pessoas atormentadas. Então você imagina, o cidadão matou uma pessoa, né? Não, ele não é um assassino, ele não é um cara que é acostumado a matar, não é um cara do mal, mas por algum acidente ele matou. Ele é levado para lá. Você imagina as trevas que essa pessoa vive. Diz que eles ficavam gritando, diz que eles não conseguiam dormir, e aquele lugar ficou conhecido como um lugar de trevas, um lugar de sombra da morte. É aquele lugar que era onde? A Galileia. E por que ela foi chamada Galileia dos Gentios? Porque todo o povo que não era judeu era considerado gentil, né? O que hoje as pessoas chamam de pagão, né? Os pagãos, então todo mundo que não era judeu eles consideravam pagãos e eles chamavam de gentios. Então aquela região ficou conhecida como Galileia dos Gentios. Por quê? Porque foi uma província dada a quem não era judeu. Então, província das nações, ou Galileia das nações, né? Conforme eu falei, tem Bíblia que vai falar Galileia dos Gentios. Então o que era aquilo? Era um lugar de sombra, um lugar de trevas, e aonde era um lugar muito feio. Por quê? Porque os reis, eles não investiam naquele lugar. Eles não tinham interesse em deixar aquele lugar bonito. Por quê? Porque para ali ia os assassinos. Então era um lugar onde era desprezado e acabou ficando um lugar realmente feio, um lugar onde as trevas elas tomavam conta de tudo, né? E aí você pode falar: pô, mas tudo bem essa história, se a gente tivesse lá para ver, hoje nós não estamos lá para ver, mas o que eu quero transmitir para vocês é o seguinte: a Bíblia é um livro fantástico, meus amados. Olha só, nós pegamos lá atrás o livro de Êxodo, depois pegamos o livro de Josué, agora pegamos o livro de Reis, né? Agora nós vamos no profeta Isaías. Olha só o que diz o profeta Isaías. O profeta Isaías profetizou 700 anos antes de Cristo, né? Ele pegou 4 reinados, o último deles foi o rei Ezequias. Se você se lembra, o rei Ezequias é um rei que Deus mandou ele pôr a casa em ordem, foi através do profeta Isaías. Isaías chega e fala: põe tua casa em ordem que você vai morrer. E o rei Ezequias começa a orar, a chorar e clamar a Deus, e Deus concede a ele mais 15 anos de vida. Nesse período era Isaías que estava profetizando, né? E Isaías é o profeta que mais profetizou sobre a vinda de Cristo. Toda a profecia de Isaías envolve Cristo. E olha só o que Isaías escreve: mas a terra que foi angustiada, ele está falando da terra, dessa terra aí que Salomão deu para o rei Irão. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon, de Naphtali, mas nos últimos dias a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos Gentios. Então aqui está falando da Galileia dos Gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Então olha só, aquele lugar onde era um lugar de trevas, onde era um lugar que o pessoal andava desesperado, aquele pessoal viu uma grande luz. Ele está falando aqui da profecia do nascimento de Jesus. Agora olha só que interessante, vamos agora para o Novo Testamento. No Evangelho de Mateus, no capítulo 2, versículo 22, olha só, Jesus, ele é levado pelos pais, ele tinha acabado de nascer, e aí José é avisado em sonho que vão tentar matar ele, e o anjo pede para José ir para o Egito. José pega
a criança pega Maria, mãe de Jesus, e vão todos para o Egito, né? O que acontece? Herodes manda matar todas as crianças que nasceu na região de Belém. Todas as crianças até 2 anos que viviam ali na região de Belém, todos recém-nascidos e crianças até 2 anos, Herodes manda matar todo mundo. Por quê? Porque falaram para ele que ali tinha nascido um novo rei. E ele, a soberba do coração dele não permitia. Ele estava achando que ia ser um rei que ia representar a coroa romana. E não era isso, né? Lógico, nós estávamos falando do rei dos reis, nós estávamos falando do rei todo-poderoso, que é Jesus, que veio para reinar sobre as nossas vidas. Ele veio para estabelecer o reino de Deus. Mas o que aconteceu? Herodes, com medo de perder o cargo, ele começa e manda matar todas as crianças. Aí depois, olha só, no versículo 19 do capítulo 2 de Mateus, fala assim, ó: morto porém Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de Herodes, o seu pai, receou ir para lá, mas avisado em sonho, por divina revelação, foi para as regiões da Galileia. E chegou e habitou numa cidade chamada de Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito aos profetas, que ele seria chamado Nazareno. Então aqui entra uma mensagem que eu quero deixar para vocês. A Galileia, que quer dizer província, a província dos gentios, a Galileia dos gentios, que na época de Salomão era considerado uma terra de sombra, uma terra de trevas, ali a terra da sombra da morte. E Isaías fala: o povo que morava na Galileia dos gentios, naquele vale da sombra, naquela cidade de trevas, viu uma grande luz. Jesus, ele quando nasceu, muitas crianças morreram por causa dele. Agora, ele não estava matando aquelas crianças, né? Mas muitas crianças morreram por causa dele, porque Herodes queria matar ele, e aí, como não achava, não sabia quem era, mandou matar todas as crianças. Olha só, então Jesus é levado para onde? Para o lugar de refúgio. Jesus, ele é levado para Galileia, justamente o lugar de refúgio, justamente o lugar aonde as pessoas que estavam ali eram responsáveis por mortes, mas sem intenção. E ali ele é criado, né? Aí no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, fala assim, olha, no capítulo 4, no versículo 12, Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, aí Jesus já está crescido, já tinha sido batizado, ele já tinha iniciado o ministério dele, né? Ou pelo menos estava iniciando o ministério dele, e ele ouviu que João estava preso. Ele voltou para Galiléia. Olha só, Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naphtali. Lembra da profecia de Isaías? Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região de sombra da morte, a luz raiou. E desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então olha só, ali era a cidade de refúgio, ali era a cidade onde criminosos estavam ali. E Jesus começa a andar, por quê? Porque Isaías profetizou, falou: eles viram uma grande luz. E aí Jesus começa a falar com aquele povo e falar assim: olha, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então agora eu quero trazer para as nossas vidas. Nós somos culpados de um pecado que nós não cometemos. Lá na criação do mundo, quando Adão e Eva pecaram contra Deus, o pecado entrou no mundo. E nós, por intermédio dele, nós somos culpados desse pecado. Por isso o pecado entrou no mundo. Por isso nós saímos da condição de vida eterna. Por isso nós saímos do paraíso, da terra onde Deus fez para que a humanidade vivesse em harmonia e adorando o nome dele. Por causa do pecado nós também fomos expulsos de lá.
Ou seja, nós fomos para onde? Para a terra das trevas, para a terra da sombra da morte. Só que é um refúgio que Deus criou para nós, para que a gente fosse protegido do nosso maior inimigo, que é Satanás. E o que aconteceu? Se você pegar lá, talvez você não tenha ficado atento no texto, mas quando eu li lá em Josué capítulo 20, falou assim, ó, e habitará na mesma cidade até que se ponha o juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote. Então o que acontece? Eles estavam culpados até a morte do sumo sacerdote, que fala, depois disso eles podem voltar para a cidade onde eles viviam, né? Eles seriam julgados ali, e dali morria o sumo sacerdote e eles voltavam a viver normalmente. O que eu quero dizer para você é o seguinte: nós somos culpados. Eu digo para você, não foi por intenção nossa. Adão e Eva pecou, e nós então, por intermédio deles, também fomos feitos pecadores, também somos errados. Então nós fomos colocados aqui na terra, que seria uma cidade de refúgio, e Deus sempre protegendo a gente. De repente Ele manda a luz. Então nós que vivíamos nas trevas, agora a gente viu uma luz, que é Jesus Cristo. E Jesus é o nosso sumo sacerdote, e Ele veio para pregar o arrependimento. Então, do mesmo modo que Ele falava para aquele pessoal que morava lá na sombra da morte, naquele lugar de trevas, arrependei-vos, né? Ele fala para nós também, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E o sumo sacerdote já morreu, Jesus Cristo morreu. Para quê? Para nos libertar dos nossos pecados. Então, a partir da morte de Cristo, nós não precisamos mais viver nas trevas, na cidade do refúgio. Agora nós podemos voltar para a cidade de onde foi que Deus preparou para nós. Onde fica essa cidade? No reino de Deus. Então, a partir do momento que a gente for julgado pelo Senhor, já que a morte do sumo sacerdote já aconteceu, nós voltaremos então e vamos viver eternamente em paz na cidade que foi preparada para cada um de nós, que é a Nova Jerusalém, tá? Espero um texto longo, espero não ter complicado demais para vocês, mas a mensagem que eu queria deixar é essa: é que Jesus, o nosso sumo sacerdote, Ele morreu para que fôssemos perdoados dos nossos erros, dos nossos pecados. E agora nós então sairemos da cidade de refúgio, da cidade dos pecadores, e vamos para Nova Jerusalém. Amém? Deus abençoe, viu? Ó, antes de orar, eu quero mandar um abraço aqui pro Mário César, que foi o primeiro até que entrou, a Regina, que Deus te abençoe, um abraço. A Carolina Ferraz, Carol, beijo para você também, que Deus te abençoe poderosamente. O Mário César falou, paz querido, paz, viu, Mário? Que Deus te abençoe. A Helena Samandra, que Deus te abençoe, viu, Helena? Você e sua casa, escreveu aqui a paz do Senhor. O pastor Adilson, que está nos assistindo também, um grande abraço. A Neide Gesi, escreveu glória a Deus, que Deus te abençoe. A Sônia, o Davi Lamas, que está assistindo também, falou parabéns pelo trabalho, obrigado, viu, Davi? Que Deus te abençoe também poderosamente. PSD Revelação é o Bill, né? Que Deus te abençoe, viu, Bill? Poderosamente, escreveu bom dia, pastorzão. O Adilson escreveu bom dia, graça e paz, é o pastor Adilson. A Sônia, bom dia e paz. A Maria Lopes também está nos assistindo. A Tami Silva também está nos assistindo, que Deus te abençoe, viu, Tami? O Alex Queiroz, missionário, evangelista, servo de Deus Altíssimo, que Deus te abençoe. O Gilberto Silva, que é o Bill, está assistindo. Primeiro entrou o PSD Revelação, agora me confundiu aqui. Mas o Bill tá mandando aqui, bom dia, pastorzão. A Solange Fernandes também escreveu bom dia, que Deus te abençoe. A dona Sandra, que Deus te abençoe. O Maurinei, o Sérgio Carraro escreveu bom dia, meu amigo, bom dia, Sérgio. A Alessandra, a Yolanda, a Helena Terezinha escreveu bom dia, graça e paz. Meus amados, que Deus abençoe a cada um de vocês. Se você puder fechar os seus olhos, onde você estiver, nós vamos fazer uma oração agora. Senhor, nós queremos te agradecer, Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu de aprendermos um pouco mais sobre a Tua Palavra. O Senhor é um Deus poderoso, um Deus que nos assiste, um Deus que nos protege, um Deus que está sempre cuidando de nós, Pai. E enquanto nós estamos na cidade do refúgio,
o Senhor tem nos protegido. Mas a morte do sumo sacerdote Jesus Cristo nos deu condição de voltar para a nossa terra. No julgamento final, Senhor, o Senhor vai determinar quem pode voltar. E eu peço, Deus, por cada uma das pessoas que está aqui nos assistindo, que o Senhor possa abençoar e nos conceder, Pai, nos conceder o perdão que por direito o Senhor nos prometeu através da morte de Cristo, e nos leve para a cidade santa, a Nova Jerusalém, para que possamos viver com o Senhor para a eternidade. Pai, abençoe cada vida, cada casa, cada família que está representada assistindo esse vídeo. Abençoe as nossas vidas, nos proteja, nos guarde e nos livra, Senhor, do mal, nos livra da treva que Satanás tem tentado colocar em nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos. Amém. Meus amados, até terça-feira então que vem, já é a véspera de Natal, e eu vou tentar, lógico, fazer um vídeo sobre o Natal, tá? Falar sobre o nascimento de Jesus. Por que Jesus é galileu, é nazareno, né? Ele nasceu na Judéia, por que ele é judeu, ele nasceu na Galileia, mas falam que ele nasceu em Belém. Então toda essa explicação nós temos na Bíblia, tá? Então eu vou ler no Evangelho de Lucas, nós vamos ver essa explicação, e eu trago para vocês então na terça-feira que vem. Bom, Deus abençoe você e até terça, se Deus quiser.